Começando então o dia de hoje, né? Oficialmente, né, a gente vai finalizar. A gente vai falar das ferramentas mais usadas em manutenção preditiva. Quando eu falo ferramentas, são técnicas que são utilizadas em campo para que você possa melhorar a sua estratégia de manutenção, né? Antes de começar propriamente dito aqui, né, o que é manutenção preditiva, a gente tem que, eu gosto de voltar um pouquinho sobre o que no conceito de manutenção, né? Então lá nos primórdios da indústria, né, a gente teve a Revolução Industrial lá em 1890, 1870, sei lá, finalzinho do século XIX para o início do século XX, né? E aí começou, né, ter a industrialização das coisas. Eu não sei se eu sou meio ruim de história, talvez eu tenha errado na data, mas né, lá da Revolução Industrial que aconteceu, começou, né, na Inglaterra. E a tendência era, né, os equipamentos estão com o advindo da máquina a vapor, só que o pessoal usava até quebrar, né? Então a máquina, a estratégia de manutenção era chamada manutenção corretiva, né? Então a manutenção corretiva é o que? Aquela que a gente espera quebrar para poder consertar, né? Só que logo pós-guerra, né, onde você começou a reconstrução, né, principalmente da Europa, Alemanha, Japão, né, e os países da Europa de modo geral, aí foi quando os Estados Unidos começou a bombar, né, porque a guerra foi toda na Europa e os Estados Unidos ficou livre disso. Não teve impacto de destruição, né, que foi o que aconteceu na Europa na ocasião da Segunda Guerra. E aí começou-se a pressão de melhorar, né, a produtividade, né? E a melhor maneira de melhorar a produtividade é você evitar quebra. Aí vou voltar no exemplo que eu falei do meu HD que queimou, né? Se eu tivesse feito backup, né, então fica aí o aviso, se você tem coisas importantes, faça backup, né? Fazia tempo que eu não fazia, e aí eu perdi boa parte dos arquivos que eu tinha, né? Basicamente o trabalho dos últimos 3 ou 4 meses aí que eu fiz eu perdi, né? Uma parte importante eu perdi. Então algumas coisas eu vou ter que refazer, né? Se alguém me chamar para um treinamento amanhã, eu vou ter que remontar todas as apresentações que estavam prontas já, né? Então eu vou gastar um tempo com isso. Então daí que vem as estratégias de manutenção. A evolução da manutenção corretiva foi a manutenção preventiva. O que é a manutenção preventiva? Eu preventivamente troco as coisas. Um exemplo mais simples para todo mundo entender isso é a manutenção que a gente faz no carro, né? No óleo do motor do carro, por exemplo, né? De tempos em tempos a gente tem que trocar o óleo. E a gente troca com base em que critérios? Ou a gente troca com base no critério quilometragem, né? Então você tem óleos de 5 mil, 10 mil, acho que até 15 mil hoje em dia quilômetros rodados. Então bateu 15 mil quilômetros, você tem que trocar o óleo. Bateu 10 ou bateu 5, dependendo, né, dos óleos mais avançados ou não, né? Então a gente tem lá o valor específico para aquele óleo. Ou uma vez por ano, né? O pessoal fala que tem que trocar uma vez por ano. E aí, né, deu um ano, mesmo que você tenha rodado o óleo para 10 mil, você rodou 5, né, deu um ano, a sugestão é que você troque aquele óleo, né? Então eu troco preventivamente com base num critério de tempo ou, né, de uso, né? Então tem equipamentos que se fala para trocar uma vez a cada mil horas de uso, você tem que trocar a cada tantas quilometragens. Então, quando você faz uma manutenção com base num critério desse, seja de tempo de uso, né? Ou uma unidade de uso, como quilometragem do caso do carro, ou em função do tempo, você está trocando preventivamente. Mas voltando na história do óleo, será que eu trocar o óleo a cada 10 mil quilômetros, por exemplo, será que é a melhor estratégia, né? De custo? Imagina uma empresa que tenha na sua estrutura 1000 equipamentos e 1000 equipamentos rotativos, e desses 1000 equipamentos rotativos você tem 1000 caixas de mancais com óleos, né, redutores e por aí vai. Você tem uma quantidade de óleo muito grande. Então, se você ficar trocando o óleo só com base em quilometragem, né, ou no caso lá não vai ser quilometragem, vai ser por tempo de uso, né, quantas horas de que o equipamento está rodando, você pode estar gastando muito dinheiro.
Então, o que o pessoal faz? Né? Que é uma das técnicas que a gente vai comentar. Eles fazem análise de óleo e com base no resultado da análise de óleo, ele fala, realmente o óleo está bom ou realmente o óleo precisa ser trocado. Né? Então, essa é a ideia. Quando eu uso uma técnica dessa com o objetivo de verificar se está bom ou se está ruim, aí eu entro na chamada manutenção preditiva. Então, toda essa introdução é exatamente para poder entender por que eu estou falando de preditiva, né? Que é uma das ferramentas mais usadas hoje em dia. Então a ideia da manutenção preditiva é isso, né? Então preditiva vem do termo predizer. Então eu consigo fazer uma prévia se eu preciso ou não de fazer manutenção. E daí, como estratégia, eu decido, né, se eu vou fazer manutenção do equipamento A ou do equipamento B. Tem técnicas como de análise de vibrações que eu consigo inclusive determinar aonde está o problema do equipamento, né? Então a técnica é tão avançada que eu consigo falar a gaiola do rolamento está quebrada, né? Então é claro que quanto mais avançado é a técnica, mais caro é, né? Mais pessoas especializadas é necessário para você conseguir o resultado desejado, né? Então, manutenção preditiva é um conjunto de técnicas, é um conjunto de, por isso que eu chamo de ferramentas, né? Que você vai utilizar que vai permitir identificar a real condição dos componentes, máquinas, estruturas, inclusive, por exemplo, de ponte. No ano retrasado, se não me engano, aqui em São Paulo, quebrou a coluna, né? Lá na Marginal Pinheiros, quem conhece, né? Caiu a coluna e o viaduto afundou, assim, literalmente, né? E aí, imagina, né? O negócio caiu, o pessoal saiu voando, igual aquelas coisas de filme, né? A sorte que ninguém morreu, não aconteceu nada, mas só dano no carro, mas ninguém morreu, né? A sorte que foi de madrugada. E aí, ou seja, foram, né, chegar a verificar os viadutos, as colunas estavam sem manutenção, né, sem análise de manutenção fazia muito tempo, né? E a análise de vibração, por exemplo, pode ser usada para verificar a qualidade da estrutura também, né? Então, por isso que eu quis colocar a estrutura. Embora eu fale mais, né, de equipamento rotativo, que é o que eu conheço mais, então você pode usar também para estrutura, como prédios, para pontes e por aí vai, né? Através da análise de vibração também pode ser aplicada nessa situação. Eu consigo estimar a vida útil desses componentes, consigo estimar de que forma. O critério principal da manutenção preditiva, que eu quero falar, o critério principal é a base da manutenção preditiva é o histórico. Não existe análise de vibração sem histórico. Análise de vibração não existe análise preditiva, seja qual técnica que eu quiser utilizar, sem sem um histórico. Então, se você tem um equipamento, é claro que existe quando você vai fazer um curso de análise de vibração, por exemplo, existem várias técnicas, várias maneiras de você identificar que tipo de problema que você tem com base no espectro de frequência, né? Que você obtém através do coletor de vibrações. Só que qual nível de vibração é bom ou é ruim? Se você só consegue descobrir ou afirmar com certeza com base no histórico. Então é mais ou menos assim, o equipamento tem que quebrar e à medida que ele vai quebrando, você vai identificando quais são os níveis de vibração adequados para aquele equipamento. É claro que, eu vou comentar daqui a pouquinho, a gente tem uma referência dada pela norma. Então, pela norma, você consegue ter uma ideia, mas, como eu sempre falo, não existe nada de absoluto, né? Agora, às vezes a vibração dentro da norma está ok, mas o equipamento quebrou. Então, você sabe que o seu limite é um nível de vibração mais baixo, né? Eu consigo identificar falhas iminentes, então já aconteceu casos, né, que eu já acompanhei, que o equipamento começou a apresentar uma vibração excessiva na sexta-feira, o pessoal achou, né, o pessoal de vibrações falou que tinha que parar o equipamento, o pessoal não quis porque já estava quase, né, chegando no final de semana, consequentemente o equipamento quebrou no sábado, né? Aí a turma aqui de plantão, quem atua ou tem contato, né, com indústrias químicas, você sabe como que é, né? O pessoal do plantão teve que ir lá no sábado consertar o equipamento, tá? Então não quiseram consertar antes, tiveram que consertar depois e ainda tiveram que amargar uma perda de produção bem grande. Eu consigo identificar, como eu falei, com precisão
o tipo de problema que eu tenho e onde está esse problema. Por exemplo, né, a gaiola do rolamento quebrada, pé manco. O que é pé manco? É quando o equipamento está solto na base e, em função da vibração, do desbalanceamento, ele fica fazendo assim na base. Né? É claro que eu estou exagerando, eu vou mostrar para vocês um exemplo de pé manco no vídeo, mas eu estou exagerando na distância, né? Mas seria quando você, sabe quando você está sentado numa cadeira, né, de carro mesmo, carro velho, né? Quem andou em carro velho, né? Ou ônibus, né? Quando vira a curva você faz assim, né? No banco, né? Porque ele não está totalmente preso no parafuso, então é esse sentimento de pé manco que eu estou falando. Entupimentos, dá pra perceber também. Isso aqui é uma ferramenta bastante interessante, principalmente na área de vedação industrial. E o objetivo principal é maximizar o uso do equipamento. E quando eu maximizo o uso do equipamento, eu aumento a rentabilidade da empresa. Então tem ferramentas, um coletor de vibrações, por exemplo, ele custa na casa aí dos 50 mil reais, 100 mil reais, dependendo do quão potente ele é, né? Tem uma série de características, mas um basiquinho vai custar 50 mil. Você fala, putz, é uma puta de uma grana. Mas quando você consegue evitar que o equipamento venha quebrar, como nesse exemplo que eu acabei de falar, de ele quebrar no fim de semana, e evita, né, uma perda de produção, os 50 mil reais paga facinho, facinho, facinho. Né? Então, vibrações eu estou falando com bastante frequência, dando exemplo, porque é uma das técnicas mais utilizadas, é bastante difundida aí nas empresas de um modo geral.